Então, hoje o nosso assunto são as interrupções, ó, introdução teórica, o vetor de interrupção, circuitos lógicos, sistema de interrupção, registradores dessas interrupções, o tratamento, né, dessas interrupções e exemplos programando interrupções. Então, uma parte teórica, né, da interrupção, olha lá, são eventos gerados pelos periféricos ou pela própria CPU que causam um desvio, né, ó, causam um desvio na execução do programa para o tratamento de uma outra tarefa de maior prioridade de execução. Então, nós temos uma CPU, essa CPU no nosso microcontrolador ela possui um núcleo, ou seja, ela só consegue executar uma instrução por vez, né? Então, na verdade, existe também a técnica lá do pipeline, que vocês já aprenderam lá em Micro 1, né? Então, com a técnica do pipeline, eu consigo emular um segundo núcleo aí, né? Como se a gente emulasse um segundo núcleo e que eu conseguisse, né, nessa emulação, executar duas tarefas ao mesmo tempo. Mas a ideia dessa emulação é a gente compartilhar o tempo. Em vez de eu dedicar um tempo único para um único periférico, eu vou separar esse tempo em pedaços, em partes. E cada periférico usa um pedacinho desse tempo, né? Então, a ideia é essa, né, da gente tratar as interrupções. Então, o periférico que quer usar a interrupção, que quer usar a utilidade dele, na verdade, né, ele vai executar uma interrupção e a interrupção vai fornecer um tempo de acesso para ele. Então, cada periférico vai conseguir ter o seu tempo de uso de processamento, o seu tempo de uso de CPU, né? De que maneira eles fazem isso, né, os periféricos? Através das interrupções. Então, na linguagem C, nós tratamos as interrupções em uma função específica para ela. É uma função, ó, especial, né? Tem que ser escrita lá, void interrupt, né? Eu não posso mudar o nome dela, né? Essa função também, ó, ela não aceita parâmetros, ela não retorna também parâmetro nenhum. Ela não pode ser chamada também. Então, você não pode chamar essa função lá no bloco principal, né? O compilador nem deixa, né, você chamar essa função lá pelo bloco principal. Se você colocar interrupt, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, você não vai conseguir. E ela é sempre do tipo void, né? Então, temos essas características aqui das interrupções. Analisando também o datasheet, lá no comecinho do datasheet, nós temos uma tabela que ela dá diferenças, né, dos devices, né, dos dispositivos aqui, ó, da família 16F87XA. Esse X pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 6 e pode ser o 7. Nós usamos o 7, né? Então, o 7 vocês estão vendo que é o que tem uma maior quantidade até de memória flash, né? A memória flash ele tem 8K, a memória de dados, que é a RAM, tem 368 bytes, né, da memória RAM. A EEPROM é de 256 bytes. E interrupções, que é o assunto de hoje, né? Então temos 15, ó, 15 interrupções, ou seja, todos os 15 periféricos geram interrupções, né? Então, eu tenho como otimizar a utilização dos 15 periféricos, né? Então, se eu fizer um projeto precisando desses 15 periféricos, eu tenho, claro, que trabalhar com as interrupções e utilizar essa divisão de tempos, né, entre os periféricos, chamando a minha interrupção, né? Cada periférico vai ter um método de gerar essa interrupção. Essa tabela também dá a quantidade de portas de I/O, dá a parte de comunicação serial, né, paralela, os canais analógicos e digitais de 10 bits e os encapsulamentos, né, que nós temos dessa família aí, no caso o 877A.
Então, analisando a pilha de memória de programa, que é essa aqui, né? Então, essa aqui é a pilha de memória de programa. Essa pilha, ela tem uma parte dela que é um stack, né? Então, esse stack, a gente vai falar um pouquinho desse stack, né? É uma área reservada da memória de programa que ela vai armazenar os endereços de saltos aí, né? Já já a gente vai falar dela. E aí, dando sequência a essa memória de programa, nós entramos aqui, ó, no endereço 0, né? E vai até o final dele aqui, que é os 8K, mais ou menos, né? Chega lá nos 8K. Ela é dividida em páginas, né? Essa parte também nós estudamos já na parte mais básica lá de microcontroladores 1, né? Existe um endereço que é onde está um vetor de interrupção, né? Chamado vetor de interrupção. O que o vetor de interrupção faz? Ele indica o endereço do salto para o tratamento de interrupções na pilha de memória de programa. Esse endereço é determinado pela heurística do compilador. Então, o compilador, em função lá do que você escreveu lá no seu código, que vai determinar qual é o endereço que o vetor de interrupção vai apontar. Tá? Não é um endereço físico, né? Não é um endereço que ele sempre vai utilizar aquele endereço, né? Então, esse endereço que o nosso compilador vai guardar aqui no vetor de interrupção, que é o endereço do salto, não é sempre o mesmo. Tá? Isso aí muda dependendo, claro, do seu código. Circuito lógico. Então, olha só. Então, naquela figura lá, que eu até mostrei agora há pouco no datasheet, nós temos esse circuito. Esse circuito usa os conhecimentos da eletrônica digital, né? Então, temos portas ES e portas OR. A porta E, ela é uma chave, né? Ela é aqui nesse nosso circuito, ela está funcionando como chave digital. Além dela executar a lógica booleana AND, né? Ela também é uma chave digital, a lógica E, né? Então, todos os periféricos têm uma lógica E associada a ele, com duas entradas, né? Então, uma entrada é o bit IF, que é o interrupt flag, é o flag de interrupção, e o IE, que é o interrupt enable, habilitação da interrupção, né? Então, vocês estão vendo que tem um conjunto aqui de periféricos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, tem 12 periféricos ligados numa lógica OU, né? Então, aqui nós temos a lógica OU para dar caminho ao sinal, né, das interrupções no meu circuito. E a saída dessa OU, olha só, ela entra numa AND, que é a chave geral das interrupções, né? Na verdade, é a chave geral dos periféricos, essa chave aqui, essa AND aqui. A chave geral das interrupções é essa aqui, ó. É esse último AND aqui. É o último ANDzinho que eu tenho aqui. Então, nós temos aqui, nós contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 periféricos, né? Então, temos 15 periféricos. Temos a lógica OU aqui para um bloco de periféricos, né? Que é esse conjunto de periféricos. Quem comanda a interrupção desses 12 periféricos aqui, quem comanda a interrupção desses 12 é a chave PEIE. E aqui tem 3 que independem, né, dessa PEIE. Tá? Mas esse circuito ele está montado, né? Eu montei ele no Proteus. A gente vai voltar e vamos fazer uns testes lá nele para facilitar o entendimento também de vocês. Já já eu vou abrir o Proteus para a gente ver na prática aí, né? Na prática simulada, né? Esse circuito aí.
Então, sistema de interrupção. A primeira tarefa que o microcontrolador faz quando um pedido de interrupção chega é executar essa interrupção, né? A instrução de interrupção. Em seguida, né, parar a execução normal do programa. O que é essa execução normal do programa? É o bloco principal, né? É o laço infinito. É o while 1, é o for ponto e vírgula, né? É onde está tendo o laço infinito do código de vocês. É esse que é o, né, parar a execução normal do programa, é parar o while 1, lá o laço infinito. O endereço de memória de programa em curso é automaticamente colocado na pilha, que é aquela partezinha da memória que se chama stack, que eu mostrei naquele desenho lá da memória, aí há uns 2 slides atrás. E o endereço padrão da interrupção, pré-definido pelo fabricante, que é o endereço 04, né, em hexa, para o 16F877A. Né? Então, quando algum periférico ele vai acionar a interrupção, o programa é desviado para esse endereço aqui. Né? Então, ele vai ser desviado para esse endereço. E nesse endereço tem o quê? Esse local de onde o programa continua a execução é chamado de vetor de interrupção. Então, esse endereço 04, que é o vetor de interrupção, o que tem dentro dele? O endereço da onde tem que ter a continuação do nosso código. No caso, vai ser a tratativa de interrupção que você criou lá no bloco de interrupção. Continuando, na rotina de interrupção, quanto tempo essa rotina vai demorar e o que ela vai executar depende das habilidades do programador. É muito importante que a rotina de interrupção não demore muito, né? Eu não posso parar muito, ou seja, eu não posso, numa rotina de interrupção, ficar inicializando os periféricos, né? Colocar delays lá dentro, né, da rotina de interrupção. Eu não posso fazer isso. O que a gente tem que fazer na rotina de interrupção são ações rápidas. Por quê? Para dar tempo para todo mundo poder usar o processamento, né, do núcleo lá da nossa CPU. Todo mundo quem? Todos os periféricos. Alguns microcontroladores possuem mais vetores de interrupção. Então, a gente vai falar disso, tá? A família 18, ela faz parte também desse nosso estudo aqui. Então, a gente vai falar desses outros vetores de interrupções que existem. Finalmente, quando a rotina de interrupção é executada e o microcontrolador atinge a instrução retify, essa é a última instrução. Essa retify é que está lá no final do tratamento de interrupção, é o retify. Quem cria essa instrução lá é o nosso compilador, né? Não somos nós. O que é o retify? Busca na pilha o endereço de onde parou. Então, é uma instrução que vai criar ações para voltar e dar continuidade ao programa lá no laço infinito. Então, vai aparecer lá o endereço de retorno na pilha e o microcontrolador continua a execução do programa a partir de onde parou. Momento em que a interrupção foi acionada, ou seja, ele continua do ponto que ele parou. Né? Então, a interrupção, ele sai lá da onde ele estava executando e depois ele volta do ponto onde ele parou. Então, analisando de uma maneira mais animada, né? Com imagens aqui, eu tenho um exemplo aqui de uma pilha, né? Uma pilha de memória de programa. Ela está dividida aqui, ó, em 2 ladinhos aqui, ó. O lado esquerdo é essa corzinha mais amarelinha aqui, né? Essas são as instruções. O lado direito são os endereços, né? Então, para cada instrução, eu tenho associado o endereço. Isso aqui é possível, né, nos gravadores de microcontrolador, aí, tipo o PIC-Kit3, né, que a gente usa em laboratório. Esses gravadores, eles têm uma interface gráfica onde é possível vocês visualizarem os endereços e as instruções que tem em cada endereço.
Que são as instruções? Ó, aqui eu coloquei uns exemplos, né, de instruções, né? Não estão todas aqui, mas o nosso microcontrolador tem 35 instruções. Então tem, ó, aqui já dá para vocês deduzirem o ADD, né? Então ele faz aqui, ó, aqui é uma instrução para fazer soma, né? Aqui é a lógica booleana AND. CLR é de clear, né? Então ele coloca nível 0, compara, decrementa, incrementa, né? Movimenta, no operation, NOP, né? Aqui, né? No operation. Então tem 35 instruções, né? Tá lá no datasheet também, né? Essas 35 instruções. Essas instruções, elas eram muito utilizadas nas programações a nível de máquina, que é o assembly, né? Então, quando a gente faz a programação a nível de máquina, a gente usa instruções mnemônicas, né? Que é o nosso assembly, que são essas aqui, tá? Então, essas instruções estão nessa coluninha aqui. E aí, o que acontece? Eu liguei o microcontrolador, né? Aí ele começa lá no endereço 0, né? Depois de alguns milissegundos, e ele começa a executar instruções. Claro que o vetor de interrupção ele pula, né? Ele pula porque ele não quer. Eu não vou ligar o microcontrolador, ele já vai executar o vetor de interrupção. Não, não é isso. Ele começa a fazer lá o setup dele, entrar no laço infinito, e lá no laço infinito ele está executando as ações deles, que vocês conhecem algumas ações nos programas aí que vocês fazem, né? Então, em um determinado momento, olha só, essa setinha aqui, ela está dizendo que em um determinado momento aconteceu uma interrupção. Algum periférico gerou uma interrupção. Pode ser que seja também uma interrupção externa que o programador criou lá um sensor, que quem pressionou o sensor também vai gerar uma interrupção. O que acontece nesse momento aí? Né? Então, nesse momento que houve a interrupção, lá quando o nosso código está rodando, né, no laço infinito, o endereço do momento que ocorreu a instrução, primeiro, essa instrução aqui, ele termina. Não tem como parar a instrução no meio. Essa instrução aqui em particular, ele vai terminar. Mas qual que é o tempo de uma instrução? Geralmente é um ciclo de máquina, que é meio microsegundo, né? É um tempo muito pequeno. Ou seja, a instrução, no momento que houve a interrupção, ela é terminada. Tá? Não tem como porque cada instrução nós temos aqueles 4 circuitos lá que geram a minha instrução. Não tem como ele deixar, eu estou usando o circuito 1, 2, aí no 2, opa, apareceu uma interrupção. Não tem como ele parar a execução do circuito que gera as instruções. Isso não tem, mas pelo menos ele terminou a instrução direitinho aqui. E nesse tempo aqui, né, nesse endereço que ocorreu a interrupção, que é esse verdinho aqui, né, esse bloquinho verde, ele salva esse endereço na pilha, que é o stack. Lembrando que o stack tem 8 níveis apenas, ou seja, tem 8 endereços, né, para fazer o retorno. E aí, então, nesse momento aqui, né, da interrupção, ocorre duas ações. A primeira é salvar, né, o endereço da parte do momento que houve a interrupção. E uma outra ação é ir lá para o vetor de interrupção, que é o endereço 4. Aí existe um salto aqui, inclusive existe a instrução, né, que faz esse jump aqui. Né? Existem instruções que geram saltos, desvios, né, no nosso código aí. Então ele vai saltar lá para o endereço 4. Tá? O que acontece lá no endereço 4 em hexadecimal, que é o vetor de interrupção? Aqui no endereço 4 é o nosso interrupt vector. O que é o interrupt vector? Aqui está o endereço da rotina de interrupção.
Então, o que, que tem nesse endereço aqui? O endereço que ele tem que ir para executar as ações da interrupção. Então, esse endereço é determinado pela heurística do compilador. Então, esse endereço vai causar um jump novamente, um salto. Para onde? Para onde o compilador determinou que eu tenho o meu bloco de interrupção, né? Falando de pilha de memória. Né? Então, um bloco de memória foi reservado para tratar a rotina de interrupção que o programador ele criou as ações lá nessa rotina de interrupção. Então, existe o salto, aí ele começa a executar aqui as ações da interrupção, que são várias, aí vai depender de cada periférico, né? Então, vai depender muito, né, essas rotinas aí que nós teremos da interrupção, mas hoje nós faremos, claro, exemplos, né? Geralmente, o compilador, ele coloca a rotina de interrupção no final da pilha. Então, geralmente, ele coloca aqui no final da pilha de programa a rotina de interrupção, por isso que ele gera esse salto aqui. Aí, qual que é a próxima etapa? Terminou as ações aqui da interrupção, olha só, aqui no final tem aquela instrução rectify. O que é essa instrução rectify? O que ela faz? Essa instrução, ela busca lá no stack, que é aquela partezinha da memória, que tem 8 níveis, né? Ela busca o que lá? O endereço que ele tem que voltar. Né? Porque ele terminou a interrupção, aquele periférico usou aquele tempinho dele, né, para executar as ações que ele queria. Aí o nosso código tem que voltar lá no laço infinito e continuar executando as ações programadas lá. Né? Então, o rectify é uma instrução que já está determinada para ter essas ações, né, que faz a busca, né, na pilha, que é o stack, o endereço de retorno e carrega no registrador Program Counter. O que o registrador Program Counter faz? O Program Counter é o registrador que o endereço que você colocar dentro dele, ele associa a instrução que está naquele endereço. Então, o endereço que você colocar aqui dentro é aonde a nossa pilha vai começar a executar as instruções. Tá? O Program Counter, ele é um registrador específico que está dando, né, o endereço da instrução que está sendo executada. Então, se você carregar o endereço que você quiser aqui, ele vai para aquele endereço. Então, por isso que o rectify, ele busca aqui na pilha o endereço de onde ele saiu e carrega aqui, né, nesse registrador de nome Program Counter. E olha só, o Program Counter... Depois... Professor. Oi, pode falar. Eu não entendi muito bem essa última parte. Ah, pera aí que vai ter um resuminho, já. Vai ter um resuminho de tudo isso aí que eu estou falando. Então, o Program Counter, que é aquele nosso registrador, que com o endereço carregado nele, ele vai voltar para a instrução de onde ele saiu. Olha só, a setinha vermelha está apontando o quê? Está apontando o momento da interrupção. Né? Nesse momento aqui, tinha um endereço salvo aqui. Esse endereço ele foi lá para a pilha. O endereço X aqui. E esse endereço é onde tem que estar o nosso Program Counter com essa informação. Porque ele precisa saber, né, o ponto de retorno dele. Por isso que terminou a rotina de interrupção, e através daquela instrução rectify, vai haver esse jumper para onde? Para a instrução seguinte. Ele começa aqui a executar as instruções. Por que aqui? Porque essa instrução, no momento que houve a interrupção, e que ele saiu, aí ele foi atender a interrupção, essa instrução ele terminou essa aqui. Essa aqui ele terminou. Então ele tem que voltar nesse momento aqui. Esse é o momento que ele retorna
e começa a executar as instruções que estão lá no laço infinito. Né? Então, essa é uma rotininha de interrupção. Resumindo, né? Então, eu falei passo a passo aqui, está um resumo de tudo, né, que foi dito. Então, olha só, temos o item 1, né? O item 1 ele diz o seguinte: ligamos o microcontrolador, ele começa a executar as instruções, que é a coluninha aqui amarela, né? A coluninha verde é o endereço da memória. Ele dá o salto no endereço 4, porque o endereço 4 é reservado para vetor de interrupção. Em um determinado momento, alguém acionou a interrupção, algum periférico ou uma interrupção externa, né? Nesse momento, o endereço dessa instrução onde foi gerada a interrupção, ele é salvo na pilha, no stack, e ao mesmo tempo é feito desvio para o endereço 4, que o endereço 4 é o vetor de interrupção. O que tem no vetor de interrupção? O endereço de onde ele tem que ir. Agora é o item 2, tá? Então, no endereço 04, eu tenho o endereço da onde ele tem que ir para tratar a interrupção. Por isso tem esse segundo jump aqui. Nesse segundo jump é o endereço que ele vai executar a rotina de interrupção. Então, eu vou ter aqui as ações que estão programadas lá na minha rotina. Executou as rotinas, as ações da interrupção, a última ação é a instrução rectify. Agora, nós estamos aqui no item 3. A instrução rectify, o que ela faz? Ela busca na pilha o endereço de retorno. Então, essa instrução ela vai buscar no stack o endereço de retorno, porque ele tem que retornar na instrução seguinte a que foi chamada a interrupção. Então, nesse exemplo, a interrupção foi chamada aqui, ó. Né? Então, ele tem que retornar nessa instrução aqui de baixo, ó. Então, o retorno dele vai ser nessa instrução aqui. Aí ele começa a executar as instruções do laço infinito. Né? Então, essa é a estrutura de tratamento de interrupção. Com isso aí, com essa estrutura, cada periférico que chama interrupção vai passar por todo esse tratamento aqui, né? E só que a vantagem é que ele pode compartilhar um pouquinho do tempo do processamento dele. Né? Então, isso aí que é o legal, porque não adianta você ter 15 periféricos e não poder compartilhar o processamento, que é único, com esses periféricos. Então, a interrupção, ela proporciona isso. Né? O compartilhamento do tempo de processamento entre os periféricos que estão com a interrupção, claro, ativa. Então, continuando, né, falando das interrupções aqui. Né? Então, quando existe um pedido de interrupção, isso não significa que a interrupção ocorrerá automaticamente. Ela deve ser ativada. Daí que entra aquelas lógicas ES lá, as lógicas AND, né? Então, eu tenho que estar com a interrupção ativada. Quem vai ativar? O usuário. Né? O usuário que fez o programa que tem que ativar a interrupção. Então, existem alguns bits especiais que habilitam, né? Então, os bits que terminam com IE, que é o Interrupt Enable, eles habilitam as interrupções. Além disso, cada interrupção está associada a um outro bit que se chama flag, que indica que o pedido de interrupção chegou, independente se ele está habilitado ou não. O flag vai ser gerado independente da interrupção estar ativa ou não. Claro que se ela estiver ativa, o tratamento de interrupção que nós vimos aí no slide anterior vai ocorrer. Se a interrupção não estiver ativa, o flag vai ser gerado, mas todo aquele tratamento lá do slide anterior não vai ocorrer, se ele não estiver ativo, né?
o IE. Esses flags, eles terminam com IF, né? IF de interrupt flag ou flag de interrupção. Então, todo periférico, ó, aqui eu teria um periférico, né? Todo periférico ele vai gerar um interrupt flag e, claro, o interrupt enable desse periférico tem que estar ativado, porque só esse sinal que pode chegar lá na CPU, né? Só esse sinal lógico aqui que vai gerar a interrupção que vai executar esse procedimento que nós vimos nos slides anteriores. Se esse flag for gerado, mas essa chave aqui estiver aberta do jeito que ela está aqui, nunca que a CPU vai saber que alguém está solicitando a interrupção. Se o bit apropriado de habilitação da interrupção, IE, Interrupt Enable, não estiver ativo, ou seja, estiver em 0, este evento vai ser ignorado, o evento da interrupção. Caso contrário, ocorre uma interrupção, se ele estiver ativo. A detecção de uma interrupção é feita por meio da verificação do bitzinho IF, que é o nosso flag de interrupção, ou interrupt flag que gerou essa interrupção. É importante entender que os flags de interrupções não são apagados automaticamente, e sim pelo software durante a programação da rotina. Então, vocês verão nos exemplos aí que nós temos que colocar uma ação para apagar esse flag quando, claro, a interrupção ocorrer. Se a gente esquecer disso, o que vai acontecer? Loop infinito, né? Então, o nosso código ele entra na interrupção, sai da interrupção e volta novamente para a interrupção, sai da interrupção e volta, fica nesse loop aí. Ele não para de sair e entrar na interrupção. Bits que controlam as interrupções. Então, olha só, nós já temos 2 bits principais, que vocês já viram até naquele circuito, que controla as interrupções. O GIE é a chave geral, né? E esse tem que estar habilitado, é aquela última lógica, né? Ó, aqui eu tenho a chave, mas isso aqui é a nossa AND, né? Logicamente, essa chave aqui é um E lógico. E nós temos o PE, que é essa chave que controla aqueles 12 periféricos, né? Então, lembra, tem 12 periféricos que estão dependendo da chave PE. Então, ele habilita e desabilita as interrupções dos periféricos. Isso não diz respeito ao timer 0 e ao port B. Então, o timer 0 e o port B independe da chave PIE, né? Pela lógica lá do circuito, vocês já viram que esses dois dependem só da chave geral. Então, analisando, né, um diagraminha de blocos aí, eu tenho aqui do lado esquerdo, né, aqueles 12 periféricos. Cada periférico desse tem o seu IF e o seu IE. Todo IE é uma chavezinha. E o IF é um nível lógico que o periférico tem que gerar. Né? Então, os periféricos eles têm que gerar os níveis lógicos que são os IFs. O IE é a chave que eu vou controlar lá com aquela lógica AND. E todos eles são associados a um nome que lembra, né, o que aquele periférico faz. Né? Que nem o EE de EEPROM, OS de oscilador, AD de conversor AD, né? TX, RC para comunicação, né? Então, todos têm nomes que lembram, né, a associação desses bits ao periférico que ele está ligado. Então, esse conjunto do lado de cá, ele tem essa chave PIE. A chave geral, eu também preciso ligar ela se eu for trabalhar com esses 12 periféricos daqui. Agora, se eu não trabalhar com esses periféricos aqui, só trabalhar com esses aqui, não é necessário eu ligar a chave PIE. Né?
Esses periféricos, eles estão nessa posição aqui por uma questão específica daquele modo de sleep, né, do microcontrolador. Então, o modo de sleep, né, sleep do microcontrolador, ele, para sair, né, do modo de sleep, faltou um E aqui, né, sleep. Para sair do modo de sleep, é necessário uma interrupção. Então, eu não posso colocar uma chave que vai bloquear a interrupção desses periféricos aqui, né? Por isso que eles estão estrategicamente ligados nessa parte aqui do circuito aí. E agora vamos fazer uma demonstração usando o Proteus. Então, no Proteus, ó, eu montei essa lógica aqui. Quem quiser, ó, é fácil montar essa lógica aqui. Eu tenho aqui uns logic state, né? Essas bandeirinhas aqui são logic states. Ele gera níveis lógicos, tá? Essas bandeirinhas aí. E vamos analisar o LEDzinho aqui, né? Vamos analisar só esse LEDzinho aí. Então, o nosso Proteus já está aberto aqui. Eu vou iniciar. Então, eu tenho, é um circuito de estudo, né, das nossas interrupções, que está baseado lá no PIC 16F877A. Né? Então, esse circuito está implementado lá dentro, né, do 16F877A. Então, eu tenho chaves aqui, que são as lógicas ANDs, de 2 entradas. Então, se eu primeiro, uma lógica E, quando eu tenho nível alto na saída, é quando as 2 entradas estão em nível alto. Né? Então, para ter um nível alto na saída, eu preciso ter nas entradas nível alto. Então, vamos analisar essa lógica aí aqui, ó. Essa aqui é do timer 0, que é até, inclusive, um periférico que a gente vai usar hoje. Tá? Então, o timer 0 está aqui. Então, eu quero trabalhar com esse periférico com a função dele, que é gerar tempo. Então, esse periférico, o que ele faz? É um circuito digital que ele controla tempo. E ele me avisa, né? Quando chegou no tempo que eu programei ele, ele me avisa. Ele me avisa de que maneira? Gerando o flag dele de interrupção. Então, toda vez que esse periférico que vai estar ligado aqui atrás, né, atrás dessa lógica AND aqui, não tem só essas 2 bandeirinhas, né? Vai ter um circuito digital que está implementando a função desse periférico. Então, no caso aqui é o timer 0. Então, eu tenho um circuito ligado aqui nesse IF que está contando o tempo lá. Quando chegar no tempo que eu programei ele, o que vai acontecer com o IF? Ele vai de 0, vai para 1. Olha lá, ele vai para nível 1. Agora, vocês estão vendo que esse nível 1 não veio aqui para a saída? Por que não veio para a saída? Porque, ó, o bit de habilitação da interrupção desse periférico está desligado. O IE dele está desligado. O IE dele está em 0. Então, não adianta o timer me avisar que chegou no tempo que eu programei através desse 1, que nada vai acontecer na interrupção. Eu preciso também ligar o bit que habilita essa interrupção, que vai ser esse bit TMR0IE. Ó, vou habilitar ele. Olha só que legal agora. O pontinho vermelho significa que o flag de interrupção foi gerado, que o periférico está habilitado para trabalhar com interrupção, né? Que é o IE dele. Aí esse nível alto ele veio aqui para a lógica OR, e a lógica OR vocês sabem que ela passa direto, né? A lógica OR, né? Ela vai passar o nível lógico aqui para saída. Então esse nível alto aqui, ele está vindo aqui do periférico timer, né? E ele está vindo na lógica AND da chave GIE. Só que olha só o que está acontecendo. A chave GIE está desligada. Então, não, apesar do meu periférico ter gerado a interrupção
apesar da chave que habilita a interrupção do periférico, que é a IE, estar ligada, a chave geral está desligada. Então, se a chave geral está desligada, olha aqui, a minha saída de interrupção não está em nível baixo ainda. Ou seja, essa saída aqui, final, que vai avisar a CPU para ela executar toda aquela rotina de interrupção. Então, eu preciso também ativar a chave geral. Ó. Quando eu ativo a chave geral, agora sim, olha só, a minha interrupção foi ativa. Agora começa todo aquele procedimento de interrupção. Nesse momento que o nível alto da porta GIE saiu aqui, né? Ele avisou a CPU. Nesse pino aqui eu tenho o aviso que eu tenho que dar lá na CPU para ela executar toda aquela rotina de interrupção. E aí é o seguinte, a interrupção está ativa, via software eu tenho que desligar o flag dessa interrupção. Ele não desliga sozinho. Então, via software, eu tenho que vir aqui no bit IF e colocar 0. Ó, porque quando eu coloco 0 aqui, ó, olha aqui o que aconteceu, o LED desligou. Esse LED ele está simulando o aviso, né, para a CPU da interrupção. Tá? Então, agora a interrupção não está mais ativa. Agora, o nosso programa ele está no laço infinito. Está lá no laço infinito. Hoje a gente vai trabalhar também com o timer 1. Olha aqui, o timer 1 está aqui, ó. Então, o timer 1 está aqui. Então, eu preciso habilitar o TMR1IE. Então, eu tenho que ligar ele aqui, ó. Liguei ele. Nós vamos trabalhar com o timer 0 também, ó. Então, ele está ligado já. Então, para trabalhar com o timer 1, olha só, pelo circuito, eu preciso também ligar a minha chave PEIE, que é a chave desses 12 periféricos que estão aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho que ligar também a chave PEIE. Então, olha só, chaves ligadas, todas as chaves IEs dos periféricos que eu vou trabalhar. Então, o primeiro setup que vocês têm que fazer é analisar quais periféricos serão utilizados e se vocês utilizarem interrupções desses periféricos, as chaves IEs desses periféricos devem estar ligadas. Então, aqui seria uma programação que eu já fiz, ó, para trabalhar com interrupção do timer 0, do timer 1 e eu não posso esquecer de habilitar a chave das interrupções, e a chave geral das interrupções. Então, eu tenho que carregar o PIE com 1, o GIE com 1, o TMR0 IE com 1 e o TMR1 IE com 1. Tem que carregar esses 4 bits com nível alto. Agora, vamos supor, o timer 1 gerou interrupção. O flag dele vai ser ativo agora. Ou seja, chegou no tempo programado que eu estipulei para o timer 1. Então, esse 0 vai virar 1. Olha só, quando apareceu esse 1, vocês viram que o LED acendeu. Significa que a interrupção foi ativa. A CPU está sabendo agora que ela tem que executar toda aquela rotina de interrupção. Né? Então, sempre que essa luz estiver acesa, a CPU vai executar toda aquela rotina de interrupção. E aí, na rotina de interrupção, eu tenho que vir aqui e desligar o flag, né? Ó, o flag que gerou a interrupção, eu tenho que colocar em 0. Quando eu coloco em 0, olha lá, o LED da interrupção desliga. Por quê? Porque eu quero que ele execute uma vez só a interrupção, né? Se eu esquecer de zerar esse flag, o que vai acontecer? A interrupção vai ter um loop infinito com a interrupção, né? E aí o meu código vai travar, né? Eu vou ficar travado num laço de interrupção. Em um outro momento, olha só, o timer 0 gerou a interrupção. Então, esse bit aqui vai para 1. Olha só o que aconteceu, a interrupção foi ativa.
Aí vamos supor que o timer 0 e o timer 1 geraram interrupção. Aí, ó, os dois geraram interrupção. Olha só, então a CPU está sabendo que tem interrupção ativa, mas ela não sabe de quem e não sabe quantos. Então, lá na rotina de interrupção, vai ser testado esses flags IFs. E para o primeiro flag que ela analisar lá na rotina, ela vai, tipo, vamos supor que lá na rotina de interrupção, o primeiro flag que ela testa é o do timer 0. Então, ela vem aqui e zera o flag do timer 0. Só que, olha só, aí executa as ações para o timer 0. Depois, olha só, a interrupção continuou ativa. Então, o nosso código volta para a interrupção e vai testar os outros flags agora, que no nosso caso aqui nesse exemplo, é o flag do timer 1. Então, ela testa lá, viu que o flag do timer 1 está ativo, aí a primeira ação é zerar e trata as ações, né, do que eu queira lá para o timer 1 e apaga a interrupção. Agora nós não temos mais pedidos de interrupção, né? Os dois pedidos que ocorreram foram tratados e os flags foram zerados, apagados. Pessoal, alguém quer falar algo? Alguma dúvida? Então, tudo isso que eu falei, pessoal, vale para todos os periféricos. Então, vamos supor que os 15 flags IF estão ativos. Então, esses testes de flags de interrupção serão realizados até que todos sejam atendidos, né? Até que todos os flags sejam atendidos e zerar o LEDzinho aqui que está avisando, né, que teve a interrupção nesse exemplo. Então, vou parar aqui nosso simulador e vamos voltar, então, aqui para os slides. Então, falando agora da família 18. Então, a família 18, ela tem dois vetores de interrupção. Ela tem um vetor de interrupção alta, alto que prioridade, e tem um vetor de baixa, ou seja, baixa prioridade, que é o endereço 8 e o 18, né? Então, são vetores separados, né? A família 16 tem lá o endereço 4, a família 18 tem 2. Então, ela tem um vetor de baixa prioridade e um vetor de alta. Como é que funciona a lógica desses vetores? Igual a que nós estudamos, né, no começo lá. Segue todo aquele procedimento lá. Foi gerada uma interrupção, então, se a interrupção está lá no vetor de alta, ele vai lá para o vetor de alta, no vetor de alta vai ter o endereço, que ele vai ter que fazer o salto para ir lá tratar a interrupção. Tratou a interrupção, aí ele volta, né, para o laço, para a instrução de onde ele parou. Se o periférico que gerou está associado à interrupção de baixa prioridade, ele pega o vetor de baixa, no vetor de baixa vai ter o endereço que ele tem que ir para tratar as rotinas de baixa interrupção, né? Então, aquela estrutura, ela se mantém. Tem o stack também, que é onde salva o endereço de retorno, né? Então, toda aquela estrutura de análise da interrupção, ela é válida aqui também. E mais um detalhe, toda aquela estrutura de salto e retorno, ela vale quando vocês chamam uma função, né? Quando vocês chamam uma função, você está lá no seu laço infinito. O seu laço infinito está gerando lá as instruções. De repente, você, lá no laço infinito, apertou um botão e aquele botão, ele chama uma função. Então, ele tem que sair dali e atender aquela função. Também entra nessa estrutura de salvar o endereço de retorno, fazer o jump para aquela função, né, para aquela função que foi chamada. Terminou a função, ele volta
lá para a parte do programa que ele tinha saído para atender aquela função. Tá? Então, não só para interrupção, mas para a tratativa das funções, também segue toda aquela estrutura. Como é que funcionam as prioridades? Então, aqui está a explicação, né, teórica. Eu já vou aqui falando para vocês, olhando esse nosso diagraminha aqui, né? Como é que funciona as interrupções de alta e de baixa? Então, o bloquinho azul é a função principal, o bloquinho azul. A setinha aqui é o tempo, né? Então, o tempo está passando. Eu estou lá aqui no meu bloco principal, que é a linha 3 aqui. Em um determinado momento aqui, ó, em determinado momento, houve uma chamada de interrupção de baixa. Então, algum periférico que está associado à interrupção de baixa gerou o flag de interrupção. Então, ocorre todo aquele procedimento lá. O nosso código ele vai sair do programa principal e vai atender a interrupção de baixa prioridade. Enquanto ele estiver executando a interrupção de baixa prioridade, ele está lá executando as ações, né, da interrupção de baixa prioridade. De repente, nesse momento aqui, algum periférico que está associado à interrupção de alta prioridade gerou uma interrupção. Então, toda aquela estrutura de desvio, de salvar endereço de retorno, de atendimento das interrupções, vale também nesse caso aqui. Então, ele está executando a linha 2, que a linha 2 é referente à interrupção de baixa. Porém, enquanto ele estava executando a interrupção de baixa, foi gerado uma interrupção de alta, que é a linha 1 agora. Alta prioridade. Então, a interrupção de baixa para de ser atendida e vai atender a de alta. Terminou a de alta, aí ele volta a atender a de baixa, do ponto onde ele parou. Terminou a de baixa, ele volta para o bloco principal, no ponto onde ele parou. Ah, mas o que é que eu associo às interrupções de alta, de baixa prioridade? Isso aí vai depender do projeto, né? Então, vamos supor que tem um projeto que tem lá um botão de emergência. O botão de emergência, claro, né, pessoal? Vocês vão ter que ligar ele na interrupção de alta prioridade. Se ele realmente for de emergência, né, vocês vão associar ele à alta prioridade. Tá? Então, esse botão é o que realmente, a hora que você apertar, ele vai ser atendido imediatamente, né? As ações que estão associadas a ele. Já quando você está na família 16, que você só tem uma prioridade, um nível de prioridade, você vai ser atendido. Porém, se tiver interrupção na frente, né, ele tem que ir terminando as outras interrupções para depois atender o seu. Tá? Então, a família 18 ela tem essa funcionalidade de você trabalhar também com interrupções de 2 níveis. O nível alto e o nível baixo. Então, o que você vai colocar no nível alto, o que você vai colocar no nível baixo, vai depender do seu projeto. Você que programa isso aí. E quando a gente trabalha com interrupções, agora na família 16, nós temos alguns registradores que cuidam dessas 15 interrupções, né? Então, o Inticom é um que vocês já usam, né? Já desde lá de Micro 1. Mas o restante dos periféricos, eles estão nesses outros registradores aqui, ó. O PIE1, PIE2, PIR1 e PIR2. Então, eu vou dar uma repassada rápida, só para vocês saberem que esses registradores, eles controlam as outras interrupções dos outros periféricos, né? O Inticom, ele já é conhecido porque é nele que nós temos a chave geral, a chave dos periféricos, a chave do timer 0, a chave lá da interrupção externa, a chave de interrupção do porte B,
E ele tem também os IFs do timer 0, da interrupção externa e do porte B. Então, ele tem os IFs também, né? Então, o Inticom, ele já é um registrador com uma maior familiaridade de vocês. E aqui tem bit a bit o que cada bit faz, tá? Então, não vem ao caso também da gente decorar esses bits. Vocês vão, pelo datasheet, né, analisar os periféricos, e aqueles periféricos, eles vão já dar o caminho dos registradores que vocês vão trabalhar. O PIE1 é um registrador que só tem bit IE, ó. Tudo IE. IE, tudo IE. Então, são os bits, são as chaves que a gente liga esses periféricos. Né? Que nem o timer 1 está aqui, ó. Hoje a gente vai usar esse bit aqui. Então, esse bit, ele está no registrador PIE1. Olha lá, está no PIE1. E aqui está o detalhe, né? O PSP é comunicação paralela, o AD é conversor AD, o RC é comunicação serial, o TX faz parte da comunicação serial também. O SS é comunicação síncrona, né? O CCP é a parte de PWM. Ó, o TMR2 está aqui, o TMR1 está aqui, né? Então, o PIE1, ele só habilita um conjuntinho aí de periféricos, né? No caso, 8 periféricos. O PIE2, eu tenho mais os IEs dos outros periféricos que estão faltando. Né? Então, nós temos o comparador, o EEPROM, controle de colisão de barramentos e módulo CCP2. Então, é o que tem no PIE2. E são os bits IEs também. O PIR1 são os IFs, os Interrupt Flags. Inclusive, do Timer 1 está aqui, né? Ó. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse aqui do Timer 1. TMR1IF. E tem dos outros periféricos, os IFs, né? Daqueles periféricos ó, de porta paralela, conversor AD, comunicação serial, tanto bit 5 quanto bit 4, comunicação paralela, bit 3, módulo comparador 1, né? Timer 2 e timer 1, que é o que eu falei que a gente vai usar hoje, que é os IFs, né? Os flags que avisam, o periférico ele vai avisar através desse flagzinho que ele gerou a interrupção. O PIR2 são os últimos IFs que faltam daqueles outros periféricos, né? No caso, o comparador, o EEPROM, o flag de barramento de colisão de barramento, melhor, né? O módulo CCP2, que é a parte de PWM, comparação. E agora, o tratamento das interrupções. Como é que a gente trata, né, essas interrupções na família 16? Então, na família 16, nós tratamos no bloco void interrupt. Então, eu tenho que escrever, inclusive, desse jeitinho aqui, né? O void interrupt e tal. E essa função que eu não consigo chamar ela, né? Então, não tem como você chamar essa interrupção. Quem é que chama essa interrupção? Os periféricos avisando a CPU. Então, quem é que chama o void interrupt? Os periféricos avisando a CPU. Um exemplo. Eu tenho o flag aqui ó, do timer 0 e eu tenho um outro teste condicional, que é o if aqui, o else if, com o intf, que é a interrupção externa. Então, dentro do void interrupt, que é aquela função de interrupção, eu testo com os nossos testes condicionais, que é o if, e depois o else if, eu vou testando os flags. Porque se eu fiz um programa que eu estou usando o timer, que eu estou usando a interrupção externa RB0 int, são esses dois flags que eu tenho que testar na interrupção. Então, os flags que eu vou colocar dentro da interrupção são os flags
dos periféricos que eu estou usando. E aí testei o flag, se for verdade, eu executo as ações pertinentes a essa ação de interrupção. Né? Se não for, ele testa o próximo, e se... Bom, um dos dois aqui tem que ser, né? Se ele veio para interrupção, tem que ser um dos dois aqui. Então, se não foi o timer 0, é a interrupção externa. Se não foi a interrupção externa, é o timer 0. Então, programando interrupções. Então, o flag da interrupção, ele é setado, que é colocar em nível 1, né? Quando ocorre a interrupção, o flag da interrupção, ele é setado, colocado em 1, tá? E é um bit que termina em E e F, né? Que é associado a ele. Né? Importante que esses flags, eles precisam ser apagados pelo programador. Então, tem que estar lá uma ação que vai apagar esse flag. Se eu esquecer de pôr essa ação, cria-se um laço infinito. Vamos ver aqui no exemplo anterior, olha só. No exemplo anterior, nós temos... Eu esqueci, né, de comentar essa parte. Essa ação aqui, ó, zera o flag associado a essa interrupção que é do timer 0. Essa ação aqui, ó, zera o flag da interrupção associado a essa ação. É dessa maneira que eu apago o LED naquele circuito de exemplo que eu fiz lá no Proteus. Então, para a gente trabalhar com o timer 0, aqui tem um exemplo para trabalhar com o timer 0. Olha, eu tenho que habilitar a chave geral, a GIE. Tenho que zerar o flag de estouro, isso na inicialização, né? Geralmente a gente coloca 0 aqui no flagzinho de estouro, para ele já não começar indo para a interrupção. Tenho que habilitar o IE do timer 0, né? Que é o TMR0IE. O registrador do GIE, do TMR0IF e do TMR0IE é tudo INTCOM. Né? O Option Reg é o registrador usado para configurar o timer 0 com o tempo que a gente quer de estouro. E juntamente com o TMR0. Né? Então, são os registradores que a gente configura o timer 0. Exemplo 1. Então, no exemplo 1, né, nós vamos utilizar o void interrupt. Então, no programa seguinte, utilizaremos os recursos da interrupção do timer 0 para inverter o estado lógico do pino RC0. A cada 40 estouros do timer, tempo de aproximadamente 1 segundo. O estado lógico do RC1, que é um outro pino, ele vai inverter o nível lógico a cada 500 milissegundos utilizando o bloco principal. Aí a gente usa um delay lá no bloco principal. Tá? Automaticamente, nosso hardware interromperá nosso programa principal para executar uma rotina de interrupção. Dentro dessa rotina, nós vamos inverter o nível lógico do RC0. Então, nós temos que, como a gente vai trabalhar com o timer 0, se vocês entrarem lá no datasheet, capítulo do timer 0, no final desse capítulo tem essa tabela resumo. Essa tabela indica os registradores associados ao timer 0. Então, o que eu uso para trabalhar com o timer 0? Eu uso o TMR0, que é aquele registrador que eu coloco a carga inicial. Eu uso o INTCOM para trabalhar com as interrupções. GIE. A PIE não é necessário, né? Porque olha só, temos o circuito aqui. O timer 0 está aqui. A GIE não é... A GIE eu tenho que colocar nível alto. Agora, a PIE não é necessário colocar nível alto nela. O TMR0IE eu tenho que colocar nível alto, que é eu quero trabalhar com a interrupção do timer 0. Né? E o TMR0IF eu coloco o nível 0 inicialmente. O Option Reg é o registrador que controla lá o periférico timer 0, que é onde eu vou configurar lá se ele trabalha com borda de subida ou descida,
né? Se ele trabalha como contador ou temporizador, se ele vai usar o pré-scaler para ele ou não, e a taxa aqui, né, do pré-scaler dele, né, eu coloco aqui em PS2, PS1 e PS0, uma combinação que gera aquela taxa lá do pré-scaler. Como é que fica o nosso código? Então, o código ele está comentado aqui, né? Aqui seria o bloco 1, com os comentários aqui do que o código faz, o que foi usado, datas, cálculo do timer. Ó, eu sempre falei para vocês que é interessante, né, deixar nos comentários o cálculo, os cálculos matemáticos que vocês estão executando, no caso para timer. Aqui foi feito o cálculo para ele gerar 25 milissegundos, né? Então, a cada 25 milissegundos, ele gera um estouro, e esse estouro gera o flag da interrupção do timer 0. Então, eu preciso trabalhar com pré-scaler 256, né? Pré-scaler vai ser 256 e a carga inicial vai ser 61. Né? Com esses dois valores, o pré-scaler 256 e carga inicial 61, eu vou ter um tempo de estouro de 25 mili. O tempo máximo de estouro dele é importante também saber que é no máximo 32,768 milissegundos, trabalhando com um cristal de 8 MB. Então, são comentários aqui dos códigos, né? Quando a gente fala lá daqueles do código estruturado, né, em linguagem C, é você comentar ele, separar ele em partes também, né? Então, lembrando que esse aqui é o bloco 1. Então, tudo isso aqui vai ser o bloco 1. O bloco 2 são as variáveis, diretivas de pré-processamento, que nesse caso é só aqui, né? Ó, o bloco 2 é só essa parte aqui. O bloco 3 são as rotinas de as funções que eu tenho no meu código, que nesse caso está aqui. São essas três aqui, ó. Aqui é o bloco 3, né? Não é que tem 3 rotinas, no caso tem 3 rotinas, mas aqui seria o bloco 3 lá dos nossos códigos estruturados. O primeiro é o void interrupt. E olha só, no void interrupt nós estamos testando o flag do timer 0. Né? Então, se ocorrer uma interrupção, esse flag vai ser 1. E aí, o que é feito aqui? É incrementado um contador, porque esse contador, quando ele chegar no 40, vai dar 1 segundo. Por quê? 40 vezes o tempo de estouro. O tempo de estouro foi calculado para 25 mili. 40 vezes 25 mili vai dar 1000 mili, dá 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, inverte o nível lógico, ó, do pino RC0. Não pode esquecer de zerar o contador, né? Senão, ele nunca mais vai inverter o porte 0, o RC0, né? Nunca mais inverte. E para cada estouro, né? Ou seja, para cada vez que o IF for 1, o TMR0IF for 1, nós não podemos esquecer de fazer a carga inicial do timer para ele manter esses 25 mili, e não podemos esquecer de zerar o flag também. Então, eu posso zerar o flag no final da rotina ou já aqui no começo. Então, eu posso zerar o flag ou aqui no comecinho, né? Ou nesse começo aqui, ou no final, que não pode esquecer de zerar esse flag. Tem uma outra rotina ou subrotina, que é a configuração da MCU, que é o setup. Olha só, no setup nós temos a configuração do ADCOM 1, do TRI-C, do porte C. Nós estamos habilitando também o GIE, que é a chave geral das interrupções, porque só com essa chave habilitada, usando o timer 0, que a CPU vai executar o void interrupt, né? Senão ela não executa o void interrupt. O PIE está 1 aqui, mas vocês sabem que só para o timer 0 não precisa, tá? Poderia ser 0 aqui. E aqui não pode esquecer de habilitar o IE do timer 0.
O IE do timer 0 tem que estar em 1. O config timer 0 é uma outra subrotina que tem por função configurar o timer 0. Aí vai o registrador lá, o option reg. Aí nós configuramos ele como timer, com pré-escaler de 256. Fazemos também a carga inicial do TMR0 com 61, que é o que foi calculado, né, aqui, né, para gerar um tempo de estouro de 25 mili. E zeramos também o flag por garantia, né, para ele inicializar com o flag 0 da interrupção, para ele já não iniciar lá na interrupção, né? Então, aqui é o bloco 1, bloco 2 e bloco 3. E o bloco 4 está aqui, que é o bloco principal, né? Então, aqui vai ser o nosso bloco 4. No bloco 4, no void main, nós temos a chamativa aqui, ó, da subrotina config MCU. Temos a chamativa do config timer 0. E no laço infinito, olha só, o que ele está fazendo no laço infinito? Invertendo o RC1. O pino RC1, a cada 500 mili. A cada 500 mili ele inverte o nível lógico do pino RC1. Se tiver um LED ligado lá, o LED fica ligando e desligando a cada 500 mili. E a interrupção está acontecendo? Tá. O que acontece na interrupção? Voltando aqui, ele inverte o RC0, né, a cada 1 segundo. Então, a interrupção ela está ocorrendo, então, ou seja, o nosso código ele está aqui no laço infinito. Ó, o laço infinito é isso aqui. Mas a cada 25 milissegundos, o nosso código do bloco principal, que é esse IO1, ele vai sair daqui e atender lá no slide anterior a interrupção. A cada 25 milissegundos, ele sai daqui, atende a interrupção, atendeu a interrupção, aí ele volta para cá, no ponto onde ele parou. Então, ele mantém aqui os 500 mili e atende também a interrupção, a rotina da interrupção do timer. E se não tivesse o timer, daria para a gente ter 2 liga e desliga com tempos distintos só no bloco principal? Aí já não daria, né? Só se fosse múltiplos, né? Tempos múltiplos, aí até que daria, mas se você determinasse 2 tempos aí que não fossem múltiplos um do outro, aí não daria, né? Para você ter um LED piscando numa taxa, outro piscando em outra, aí não daria. Então, aí está uma das primeiras utilidades que eu queria abrir essa visão para vocês entenderem, né, a função das interrupções. Um segundo exemplo é teste de botões. Então, vocês já tiveram problemas que apertei o botão demora para responder ou não responde, né? Então, ao testar botões no bloco principal, podemos ter o inconveniente de o botão não responder naquele momento, em função de estar preso em um laço. Vamos supor que você tem um delay de 1 minuto lá no laço infinito. O seu botão, nesse 1 minuto, não vai funcionar de jeito nenhum. Agora, usando a interrupção, o botão vai funcionar. Usando esse exemplo aqui. Tá? Então, como é que nós podemos resolver esse problema aí? Nós colocamos o timer para funcionar, um timer para funcionar, e determinamos um tempo. Tipo 10 milissegundos é um tempo mais do que suficiente para você testar botão. O que significa quando vocês configuram um timer para 10 milissegundos? E, claro, utiliza a interrupção dele. A cada 10 milissegundos, o meu código vai lá para a interrupção. Né? Quando eu programo um timer com um tempo de estouro de 10 milissegundos e estou utilizando a interrupção desse timer, o que isso significa? Que a cada 10 milissegundos, o meu código vai ser desviado lá para a interrupção, mesmo que o meu delay de 1 minuto esteja travando o meu bloco principal, mesmo assim. Né? Mesmo assim, ele vai sair lá desse 1 minuto que está travado lá e vai atender a interrupção, porque a interrupção é prioridade.
Então, a gente precisa fazer os cálculos aqui para 10 milissegundos do timer 0, trabalhando com 8 MHz. Vai dar um pré-scaler de 128, uma carga inicial de 99,75, a gente vai arredondar para 100. Né? Então, a gente tem que habilitar a chave geral, a chave dos periféricos. Se for o timer 0, não precisa, né? Aqui colocar 1, pode ser 0 aqui, tá? O timer 0, que é o que a gente vai trabalhar, a carga inicial dele, o option reg para colocar ele no modo temporizador e ele trabalhar com pré-scaler de 128, 0 flag, né? Então aqui a gente teria uma parte inicial aqui de setup dele, que é das interrupções, né? Se a gente fosse estruturar esse código em funções, eu colocaria no config MCU a habilitação das interrupções e aqui eu criaria o config timer 0, né? Aqui seria uma função config timer 0. Olha aqui que eu vou colocar na interrupção para os botões funcionarem. Então, olha só. Dentro do bloco de interrupção, nós testamos o flag da interrupção, que é o T0 e F, né? Então, esse T0 e F é o TMR0 e F, na verdade, né, pessoal? Isso aqui é TMR0. Esse bit aqui, ó. TMR0 e F, tá? Não é T0 e F só, não. TMR0 e F underline bit. Isso aqui é uma maneira da gente chamar o bit também, tá? Em vez de escrever int com ponto TMR0 e F, você escreve o correto é TMR0 e F, o nome desse bit. Então, em vez de escrever int com ponto TMR0 e F, pode escrever só o nome do bit, que é TMR0 e F, underline bit. Underline bit. Aí o compilador ele já tem esse label pronto, ele vai saber que quando você escrever TMR0 e F underline bit, é o timer 0, né? É o int com ponto TMR0 e F. Quando esse flag estiver ativo, o que ele faz? Ele entra aqui na interrupção. E dentro da interrupção, a primeira ação é apagar o flag, que é o TMR0 e F, underline bit, que falta aqui também o TMR, né? Faz a carga inicial novamente para ele manter os 10 milissegundos, e aí eu testo os botões. Olha aí os botões são testados. Né? Testa o botão 0, se ele for pressionado, ele coloca em nível alto L0. Testa um outro botão, se ele for pressionado, ele desliga. Né? Isso é as ações que nós teremos na interrupção. E no void main, olha aqui, no void main nós temos agora o setup dele, que vai ser tudo isso aqui que eu falei que a gente poderia separar, né, em funções, né, colocar uma função, essa aqui seria o setup, né, juntamente, aí eu poderia ter o config timer 1, que aí eu vou usar o option reg aqui, o timer e bit e o TMR0, né? Esses três eu poderia pôr naquela função config timer 0. O restante eu colocaria no config MCU. Mas aqui não está dividido em funções, não. Até para, como o código é curto, só para vocês entenderem aí de uma maneira mais fácil, né? No laço infinito, ó, eu tenho o liga e desliga. O liga e desliga do RC1. Isso significa que eu não tenho nenhum teste de botão aqui, né? Ó. Mas se eu apertar o botão RB0 e RB1, que é as ações que estão ocorrendo aqui, ó, na interrupção, ele vai executar essas ações numa boa. Mesmo que
você coloque um delay aqui de 1 hora. Vamos supor que você vai travar o IO1 com um delay de 1 hora aqui. Os botões vão funcionar? Vão funcionar. Vão funcionar, sem dúvida. Antes de falar o 3, ó, vamos ver um código parecido com esse aqui, ó, no Proteus. Quer ver, ó? Deixa eu fechar esse aqui. Vamos abrir aqui o Proteus. Eu coloquei um LCD para ele dar algumas informações aí para nós. Então, aqui no Proteus, vamos pegar aqui o código exemplo 2. Vou pegar aí. Executando ele, então ele, ó, é teste de botões na interrupção com timer 0. O B0 vai ligar, o B1 vai desligar. E no laço, eu vou ter no laço lá infinito um LED piscando que é o RC1. Então, se eu pressionar aqui o B0, ó, B01, coloquei as informações aqui no display. Pressionando o B0, olha só, imediatamente ele ligou o meu LED 0. Pressionando o B1, imediatamente ele desligou. Por quê? O tratamento das ações do B0 e do B1 está sendo feita conforme o nosso exemplo aqui. Né? Ele está sendo feito aqui no Void Interrupt, porque o timer 0 está programado para gerar um tempo de estouro de 10 milissegundos. Ou seja, a cada 10 milissegundos, o meu código vem aqui para a interrupção. Né? Ele sai lá do Void Main, vem para a interrupção e executa as ações aí da nossa interrupção. Tá? Então, olha lá. Pressiono o B0, ligo o L0. Pressiono o B1, desligo o L0. O L1 ele está piscando, né, constantemente, porque... Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Porque ele está aqui no IO1. Tá? O LED 1 está aqui no IO1. Então, esse é o exemplo número 2. E vamos ver aqui o exemplo número 3. Então, o exemplo número 3, ele é baseado numa proposta que eu fiz para vocês na aula de timers, né? Que foi há 2 ou 3 semanas, né? Que teve um mega feriado, então deu 3 semanas aí, né? Da última aula, que foi a última aula teórica, que foi a aula de timer, né? Timer 0, timer 1 e timer 2. Aí eu pedi para vocês fazerem um programa para configurar o timer 0, o timer 1 e o timer 2 e pôr os 3 para funcionar, né? Juntos. Esse programa aqui, ele está trabalhando com as interrupções do timer 0 e do timer 1. Tá? Eu estou usando aqui o LCD. Né? Eu estou utilizando também caracteres especiais. Né? Então, vamos... Deixa eu dar um zoom aqui também. Então, eu estou usando aqui a parte de caractere especial. Então, eu criei um vetor aqui para o C cedilha, um vetor caractere 2, né, para o A com o tio, e o O com o tio, que é o caractere 3. Eu criei aqui, pessoal, uma variável const, usando a diretiva const. O que a diretiva const faz? Ela salva esses caracteres, né? Porque quando eu uso apóstrofo, eu estou representando caractere. Quando eu uso as aspas e uma sequência de caracteres, eu tenho uma string. Aqui não é string, tá?
Aqui eu tenho caracteres usando um vetor de nome 1, né? Nome 1. E eu carreguei os índices desse vetor com a letra E maiúsculo, que é o índice 0, o X, que é o índice 1, né? O E, que é o índice 2, e assim por diante, até o último aqui. Pus até um espaço em branco aqui, ó. Quando eu uso o const, eu preservo a memória RAM. Porque a memória RAM, ela é em baixa quantidade. Não sei se vocês lembram, é 368 bytes. A memória ROM, que é a flash, é 8K, 8.000 bytes. Então, quando a gente trabalha com LCD, eu quero representar frases, né, palavras lá no LCD. E vocês estão começando a trabalhar com LCD, vocês estão vendo que está tendo problema de excesso de uso de memória RAM. Então, quando a memória RAM ela passa dos 50% de uso, o LCD ele já não responde com o texto correto que você programou. Tem até um código IRP que ele dá no compilador. O compilador ele dá um alerta lá de IRP que ele não está alocando a memória RAM conforme deveria alocar, porque ela já está usando um espaço acima de 50%. Tá? Uma maneira de diminuir esse espaço de 50% de uso da RAM é usar a diretiva const, porque a diretiva const ela usa o espaço da memória flash. Pode falar. Aproveitando o que o senhor levantou sobre a memória RAM, não sei se é o mesmo problema, mas o meu grupo, a gente achou um problema quando a gente transformava uma variável inteira para string. O LCD acabava bugando e não apresentava o valor que a gente queria. É exatamente isso. Se você observou ali nas mensagens do compilador, você ia observar que a memória RAM já estava com uso maior do que 50%. Se estava e estava lá dizendo que o código IRP lá, né, estava gerando a alocação da memória RAM, significa que você estava realmente usando mais memória RAM do que o código precisa. Ele dá uns erros mesmo, tá? Então não aparece o que você quer que apareça lá no display. E naquela aula de LCD, eu dei umas rotinas para vocês que tratam, né, esse problema. E aqui é uma delas que eu estou demonstrando para vocês passo a passo. Pode falar. Só uma pergunta. Essa alocação na memória RAM, colocar esse const na frente da variável, já aloca ela na memória RAM? Na flash. Na flash? Isso. Na ROM, né? Flash é EEPROM lá. Isso. Tá. Mas isso é só para Sharp, mas se eu tiver inteiro, se eu tiver aquele decimal lá, como que é? Float, eu coloco o const a mesma coisa? Não, a diretiva const, ela é utilizada para caracteres. Se você mudar aí para int, para float, aí ela já não usa, não. Tá? E tem que usar outras estruturas para você conseguir alocar espaços, né, de memória na flash. Na flash. A diretiva const ela foi desenvolvida justamente para trabalhar com caracteres. E quando você vai trabalhar com display de LCD. Certo. Para trabalhar para usar a EEPROM como um pequeno banco de dados para carregar alguns... Aí já não é a const. Não, aí já não é a const. Aí tem que criar rotinas de acesso à memória ROM dele. Ah, tá. Tá? Tá, já. E aqui, pessoal, então, só dando uma voltada aqui, toda a diretiva const que eu tenho aqui do tipo char, então ela está alocando espaço de memória na memória ROM, que é a flash.
Tá? E aqui, então, todos esses vetores aqui, eles estão sendo salvos lá na memória flash, que é onde a gente tem mais espaço, tá? A diferença que na const char nome 1, eu estou armazenando caracteres, né? Aqui na const char caractere 1, 2 e 3, eu estou armazenando grandezas numéricas. Por isso que aqui eu não coloco apóstrofo, né? E aqui eu estou colocando apóstrofo. A diferença é essa. Como que eu chamo essas posições de memória dentro de um vetor? Pelos índices, né? Então, aqui, lembrando que o E é o índice 0, o X é o índice 1, né? E assim por diante. Esse 0 aqui, ó, é o índice 0. Esse outro 0 aqui vai ser o índice 1. O 14 é o índice 2 e assim por diante. Porque isso aí vai estar lá nas rotinas de laço for. O define aqui é só para criar labels aqui para o L0, L1 e L2. Lembrando que o L0 está no RC0, o L1 está no RC1, o L2 está no RC2 e o L3 está no RC3. Continuando o nosso código aqui. Bloco 3 é o tratamento das interrupções. Olha só, está aqui a nossa interrupção. O que eu estou fazendo na interrupção? Eu estou tratando o timer 0. Olha só, o nome correto é esse aqui, ó, TMR0 IF underline bit. E eu estou tratando o TMR1 IF underline bit. Então, eu estou testando o bit de flag do timer 0 e o bit de flag do timer 1. O que vai acontecer se tiver interrupção do timer 0? Eu zero o flag da interrupção, né? Aqui está faltando o underline, aqui na hora do print sumiu, tá? Mas ele tem o underline aqui. Eu incremento um contador 0 aqui, porque quando esse contador 0 chegar no 50, ele vai inverter o nível lógico aqui do L0. E zero o contador e carrega novamente ele com 100. Esse timer, ele deve estar programado, vamos lá, onde é que eu sei a programação do timer? Tem que estar lá, né, nos comentários aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para os comentários, só para entender os timers agora, ó. O timer 0, ele está programado para 10 milissegundos. O timer 1 está programado para 250 milissegundos. Tá? Timer 0, 10 mili. Timer 1, 250 mili. Então, voltando lá para a interrupção. Está aqui a interrupção. Então, o timer 0... 10 mili vezes 50 dá 500 mili. Então, o timer 0, a cada 500 milissegundos, ele inverte o nível lógico aqui do RC0, que é o L0. E aqui o timer 1 é 250 mili vezes 4, né? Que dá 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ou 1000 milissegundos, ele inverte o RC1. E aqui é feita a carga inicial, né, novamente dele. E aqui é feita a carga inicial do timer 0 novamente, que é 100. E aqui é a carga inicial do timer 1. Né? A carga inicial do timer 1 é, esse CI é 3036, 3036, essa carga aqui, que está lá nos cálculos do timer 1. Essa função, pessoal, é para a gente carregar a CGRAM do display, para usar os caracteres especiais. Então, eu carreguei lá o caractere 1, o caractere 2 e o caractere 3, que é o, voltando aqui, ó, é o C cedilha, é o A com o tio e o O com o tio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no custom char, essa função, ela carrega a CGRAM para que eu possa utilizar o C cedilha, o A com o tio e o O com o tio, né? Que são os 3 caracteres especiais que eu criei. O config timer 0
né? Então, tem a configuração do option reg para o pré-scaler de 128, o timer 0, o TMR0 é carga inicial com 100, para ele gerar aquele tempo de 10 milis, né? E 0 o flag dele. Continuando o nosso código, tem o config timer 1. O config timer 1, o T1com é o registrador para o timer 1. Então, ele configura o timer 1 no modo timer, o pré-scaler é de 8. Ele faz a carga inicial dele, com o valor que já foi determinado, de 30, 36. Né? Esse CI é uma variável, né? Que acho que nós passamos as variáveis no slide anterior, mas essa variável está lá. O valor dela é 30, 36. Né? O flag da interrupção zeramos e esse bit aqui ele liga o timer, né? O TMR1 on do registrador T1com. O config MCU eu já tenho a configuração aqui dos pinos que eu estou usando naquele hardware lá, tá? O que tem a mais aqui? Tem a habilitação do timer 1, a habilitação do timer 0, que é os bits IEs, né? Os dois IEs aqui. O PIE e o GIE, né? Então, esses 4 bits aqui, 1, 2, 3, 4 bits, eles tratam da interrupção que eu estou usando, né? A interrupção deles. Temos aqui também a inicialização do LCD, o clear e o cursor off. E continuando agora bloco 4, né? O bloco do void main. Então, no void main, nós começamos declarando uma variável i, que eu estou usando aqui no laço for. Chamo o config MCU, chamo o config timer 0, chamo o config timer 1, chamo o custom char. Chamamos 1, 2, 3, 4 funções. Então, cada linha dessa vai ter o desvio para a função, vai ser executadas as ações da função, aí volta para cá. Aí vai para outra função, tem um novo desvio, vai atender a função, executa as ações da função e volta para cá. Mas isso aqui é feito uma única vez, né? Porque eu não estou no laço infinito aqui. O laço infinito está aqui embaixo. Ó. O que é feito também no início aqui? Né? Aquela parte de otimização da memória, lembra que eu criei aquela variável nome 1? Então, aquela variável lá, nome 1, eu tenho agora que pegar caractere por caractere e colocar lá no meu LCD. Então, quando eu trabalho com a diretiva const, eu tenho que colocar o caractere com a função lcd-chr. Aqui tem um underline, tá? Aqui no print aqui sumiu o underline. lcd_chr. Eu coloco o primeiro caractere na linha 1, coluna 1, que é o endereço, que é o índice 0 dele, e depois eu coloco na sequência os outros índices, que vai ser lá o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Até o 9, vai do 0 ao 9. E aí eu dou um delayzinho, porque ele vai escrever exemplo 1. Tudo isso aqui, pessoal, é para escrever exemplo 03, não é exemplo 1, né? Exemplo 03. Mas essa estrutura, pessoal, eu montei para quê? Para mostrar para vocês a otimização da memória RAM. É dessa maneira que vocês vão fazer. Então, quando a memória RAM estiver acima lá dos 50%, ou próxima de 50%, que ela não mais... que o LCD não aparecer mais o que vocês quiserem que apareça lá, significa que vocês precisam diminuir o uso da memória RAM. Então, essa é uma estrutura que vocês vão usar. Tá? Ah, mas só esse exemplo 3 já consumiu tanta memória assim? Não. Mas eu estou utilizando outras strings que eu não uso a memória flash, sim a memória RAM, que vocês vão ver já já.
Entrando no laço infinito, eu tenho aqui uns testes de flag igual a 1, 2. Os testes, na verdade, é do CNT2, né? Quando ele for 15, quando ele for 30, quando ele for 45, quando ele for 60, né? Para cada valor de contador 2, eu tenho um flag, um número associado à variável flag. O último zero para ele voltar depois e colocar flag 1, flag 2, flag 3, flag 4. Por que eu fiz isso aqui? Porque, se vocês lembram, o display não precisa ficar atualizando o display toda hora. Não precisa ficar atualizando o display de LCD. O display de LCD, você deu um LCD Alt lá, escreve o que você quer, pronto, acabou. Não precisa ficar gerando aquele refresh, que nem vocês precisam fazer quando é um display de 7 segmentos, né? Quando é um display de 7 segmentos, aí precisa. O de LCD, não. Escreveu lá uma vez, lá fica a informação. Então, quando eu estou com o flag igual a 1, ele entra nesse while e executa essas ações uma única vez. Por quê? Porque depois o flag vai a 0. Aí ele sai desse while. Porque se você ficar atualizando isso aqui no display toda hora, o display ele fica meio cinza, ele até clareia lá. Em vez de ficar mais bonitinho, a escrita não, fica pior. A escrita do display, que você está toda hora atualizando, né? O que eu estou usando aqui? Aqui eu estou usando o Alt. O Alt, o LCD underline. Tudo aqui tem underline, hein? Tudo aqui tem underline. O LCD Alt, ele escreve no LCD uma string. Por isso que eu estou usando aqui, aspas. Aspas. Então, eu tenho aqui utilização. Aqui tem que entrar o C cedilha, né? E o A com o tio. Na linha 1. Como é que eu coloco o C cedilha e o A com o tio? Primeiro, eu mando escrever esse utiliza, 2 espaços e o O. Aqui também tem uns espaços em branco, aqui também. E depois eu carrego com o LCD-CHR a CGRAM. Então, na linha 1, posição 11, que vai ser essa aqui, aqui vai ser a posição 11. Eu coloco o caractere especial que está criado no endereço 0. Na posição 12, que é essa aqui, eu coloco o caractere especial que está na posição 1. Aqui embaixo a mesma coisa. Na linha 2, eu coloquei o Alt porque eu estou colocando uma string. Depois eu estou usando o CHR porque eu estou colocando a posição de memória da CGRAM, que é a posição 0, que é o C cedilha também, né? Aqui é a utilização, usa o C cedilha, aqui também usa o C cedilha. E a posição 2 é interrupções, é o O com o tio que vai aparecer aqui, né? Então você determina, manda escrever, né, o que você quer com a sua string, e os caracteres especiais você vai encaixando ele. É uma maneira, tá? Essa aqui. Então, tem lá um material que eu passei para vocês de LCD que tem várias maneiras de vocês criarem caracteres especiais, né, para inserir nos textos, tá? Aqui, pessoal, a string está consumindo memória RAM, tá? Até esses espaços em brancos que eu pus aqui, está consumindo memória RAM. Aqui também está consumindo memória RAM, tá? Agora, o CHR, que está pegando lá da CGRAM, não. Né? A CGRAM é lá do LCD. Né? A CGRAM está lá no LCD. Agora, todas essas strings que estão aqui nesse código, elas estão consumindo memória RAM. Tá? Depois façam um teste e vê quanto é que dá de uso de memória RAM. Aqui para o flag 2, ele vai dar essa mensagem, timer 0, é o L0 a cada 500. Já vocês vão ver ele rodando, né? Então, eu coloquei as mensagens para lembrar o que está acontecendo nesse código aí. Tá? Mas esse código eu tenho o LED 0 ligando e desligando a cada 500 milissegundos, usando o timer 0. Eu tenho o timer 1
ligando e desligando o LED 1 a cada 1000 milissegundos, e eu tenho um LED 2 a cada 300 mili usando o bloco principal, né? Que é isso aqui, ó. É esse começo aqui, ó. L2, tio L2, delay 300. Vamos ver funcionando. Aqui no Proteus. Então, vamos pegar aqui, exemplo 3. Vamos iniciar. Então, olha lá, ele escreveu exemplo 3 no LCD. Os LEDs já estão piscando, né? Porque eu estou usando a interrupção. E o LED, aqui só a ordem que está, né? L3 e aqui L2. Espera aí. Deixa eu mudar aqui. Aqui não é L3, aqui é o L. Deixa eu pôr primeiro 4. Aqui é o L3. Isso aí é só o label, né? Isso aqui é só o label para. Aqui é o L2. Está na hora. L2, L1, L0, L1, L2, L3, né? Por quê? L0 é o RC0, L1 é RC1, L2 é RC2, L3 é RC3. Agora ficou na... Então, olha lá, ele dá exemplo número 3, utilização de interrupções, aí que entrou o C cedilha, o A com o tio, o O com o tio, né, os 3 caracteres especiais, e ele está dizendo agora, ó, o timer 1 é o L1, 1000 milissegundos. O L2 é 300 milissegundos usando o bloco principal. Aí ele volta na mensagem, a utilização de interrupções. O timer 0 é o L0, 0 a cada 500 milissegundos. Então, eu tenho 3 LEDs piscando. O LED 0, quem está fazendo o liga e desliga dele, é a interrupção do timer 0. O L1, quem está fazendo a interrupção dele, quem está fazendo a mudança de nível lógico dele, é a interrupção do timer 1, a cada 1000 mili. E o L2, quem está invertendo o nível lógico dele, é o bloco principal, através do comando delay, né? Da função delay do micro-C. Né? Então, lá no bloco principal, meu código para, mas vocês estão vendo que as interrupções não param. Os periféricos não param. Você pode pôr um delay de 1 hora lá no bloco principal, que o L0 e o L1 vão continuar piscando exatamente desse jeito aí. Tá? A única coisa que vai parar vai ser o L2, se vocês colocarem um delay de 1 hora lá. Então tem essa demonstração também que eu queria passar para vocês, para fortalecer mais aí o entendimento das interrupções, pessoal.